Nós estamos aqui, ainda nas nossas meditações no livro de 1 Samuel, diante de digamos assim, mais uma faceta de Deus em relação à vida de Davi, porque Davi vive aquilo que os ateus sonham em viver, quando eles dizem: o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. De fato, a graça do Senhor sempre há de nos proteger enquanto nós andarmos espontâneos nele, naquele que se revelou a nós maravilhosamente. A gente não pode se esquecer disso. Davi, ele era um pastor de ovelhas e ele foi surpreendido quando da visita do profeta Samuel, ainda rapazinho, cuidando das ovelhas do seu pai, distante da sua família, e dali para frente o Senhor foi providenciando para que as coisas na vida dele acontecessem, e o compromisso de Deus com Davi e com quem quer que lhe atente acerca do que ele fala, acerca do que ele revela. Ele poderia fazer a mesma coisa com Saul, cada um no seu quadrado em relação aos projetos eternos do reino de Deus, mas Davi intuía isso e ia encarnando, abraçando tudo aquilo que Deus revelava a ele. E aí, o compromisso de Deus com pessoas assim vai se tornando algo tão maravilhoso, tão construído de maneira simbiótica, onde você não sabe dizer o que foi que Davi fez e o que foi que Deus fez. O que a gente sabe é que a graça do Senhor abarcou todas as coisas. E aí você tem agora Davi aqui. No vídeo anterior, cujo link eu estou deixando aí para você, a gente viu sobre o desespero de Saul ao consultar a pitonisa em Endor, a feiticeira, né? E aqui a gente vai vendo também uma certa continuidade de um sutil desespero que é tomando conta de Davi, porque no capítulo 27, o Davi olha e fala assim: eu não sei se Deus vai me livrar de Saul, não posso ter essa certeza, né? E nós temos o direito de ter essas inseguranças, por assim dizer, temporárias num contexto maior da graça de Deus. E aí ele vai, se debanda com o seu bando para a terra dos filisteus e faz uma aliança com o rei de Gate. E nós vimos também no vídeo anterior ao de ontem que Davi passou a cumprir de alguma forma aquilo que o Senhor esperava de Israel, que era acabar com os amalequitas, com os gersitas e com os jesuritas. E nesse íntere, Saul procura a feiticeira em Endor, e agora os filisteus então resolvem se acampar contra Saul, os filisteus em massa. E aí o rei de Gate, olhando para Davi, reputando-o como um homem que lhe era fiel, o convida para ir à guerra. E aí o capítulo 29 vai dizer, especialmente no versículo 2, que os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então Davi e os seus exércitos aí de cerca de 600 homens, eles iam com o rei de Gate fazer o quê? Eles iam pelejar contra Israel. E aqui a gente chega numa fronteira que nos acomete no acaso. Uma fronteira que nos acomete no acaso, e tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que havia muitos bajuladores do rei em Israel. Tanto é que os ifeus, habitantes ali de Judá, viviam dando informações a Saul. E o Davi, então, ele não tinha, de um lado, ele não tinha segurança em relação a se ele poderia contar com Israel para proteger a sua vida. De outro lado, Davi, que andava com Deus, ele sabia que uma das missões de qualquer israelita era fazer passar pela morte, ou seja, fazer aqueles povos ali do Oriente, filisteus, amalequitas e companhia, fazer com que todos encontrassem salvação por meio da morte, que aqueles povos estavam condenados à extinção, condenação vinda do Senhor, porque foi o Senhor quem falou com Israel, e Deus é Deus, e você que fica com as suas morais se você não quiser entender isso. Mas caso você queira compreender um pouco dessas questões, eu tenho deixado aí, vou deixar no vídeo de hoje também, os links que falam sobre os porquês espirituais da necessidade daqueles povos amalequitas, jesuritas, gersitas, etc., se encontrarem com Deus por meio da morte. Nem vou me desgastar sobre isso aqui. Assista aos vídeos que estão na descrição deste vídeo. E aí Davi então tinha esse dilema. Dá para confiar no meu povo? Esse bando de traíras? Por causa da trairagem deles eu acabei me debandando para os filisteus? Por outro lado, eu vou trair o Senhor que me deu habilidades, me deu
precisão acerca de como pegar esses filisteus. E aí não tem nada a ver com você ser um traidor. Só tinha alguém ali que Davi não podia trair, era o Senhor. E em meio a essas incertezas humanas, Deus providencia para que tudo dê muito certo na vida de Davi. Que a narrativa é impecável nesse sentido. Deus providenciava tudo para que Davi, é aquele texto, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus deu um dom, um carisma, algo temperado a Davi, de maneira que, mesmo quando ele estava tendo de responder a dilemas, ele conseguisse ser exato no projeto eterno que Deus lhe tinha confiado uma parte na sua existência. O que eu estou falando aqui? É porque a gente chega aqui, por exemplo, ó, no versículo 4, vai dizer assim os filisteus. Ó. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, contra ele ou contra o rei de Gate, né? Faze voltar este homem, Davi, né? Para que torne o lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se recuperaria com o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E aí os príncipes, né, as lideranças da Filístia disseram isso para o rei. E aqui é interessante porque nós temos, no cumprimento da graça de Deus na vida de Davi, essa tensão entre o que é factual e a verdade eterna. Porque, olha só, os filisteus intuíram corretamente. Se Davi está indo com nós à guerra, ele vai chegar lá e vai nos passar uma rasteira. É isso que ele vai fazer. Vai chegar lá, quando ele chegar no meio do povo deles, ele vai matar todos nós. Esse cara tem habilidade. Não, não, não. Nem que seja para se reconciliar com Saul, ele vai fazer isso. Então eles não estavam errados na intuição dele. E eu vou dizer o que? Do ponto de vista moral, nossa, que Davi traíra. Aquis confia nele. Ele vai na retaguarda para chegar lá e matar os caras que confiaram nele. Olha que coisa horrível. Mas antes de chegar na solução que o bom Deus deu a Davi, como ele quer fazer com todos nós que nele confiamos radicalmente, eu me lembro aqui de uma situação que eu passei precisamente no ano de 2008, quando Deus tinha levantado um projeto. Eu falo que foi Deus porque foi Deus, eu não fiz nada daquilo. Deus levantou os jovens, converteu os jovens e começou a se manifestar no nosso meio. E Deus queria fazer uma restauração ali em determinada comunidade evangélica onde eu congreguei. E isso gerou muita tensão, porque a liderança não conseguia nos acolher. Ao mesmo tempo, Deus estava falando com a liderança daquela igreja. E gerou toda uma tensão, né? E era também um treinamento para alguma outra coisa, que não vem o caso dizer aqui agora. O que eu sei era que, num certo momento, aquele mesmo pastor que num outro vídeo eu digo para vocês que ele ficou irritado com a minha oração e saiu do meio da reunião chutando portas, etc. Nessa mesma reunião ele começou assim, aquela questão do politicamente correto, né? Ele chegou e disse assim, não, é porque a Bíblia está escrito, né, que como andarão dois juntos se não tiverem entre eles acordo? Já colocando a senha de que eu e os jovens que foram chamados ali para aquela reunião, pelo fato de que no culto anterior Deus usou um daqueles rapazes para entregar uma profecia maravilhosa para o pastor que estava pregando, aí o tal pastor se sentiu confrontado na sua autoridade e aí moveu céus e terra e chamou a gente para uma reunião naquele dia de manhã. E aí esse pastor começa, né, esse pastor auxiliar chega e fala isso, não, mas é porque a gente tem que ver o que a gente pode fazer, porque não tem como andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Aí na hora eu disse para ele, pois é, pastor, essa que é a questão. Nós estamos em acordo com Deus, eu falando comigo, intercedendo com as pessoas que estavam comigo ali, sendo vítimas daquela reunião. Vítimas pelo Espírito do Senhor que se manifestou no culto anterior. E as autoridades entenderam, né? E aí eu falei com eles, não, pastor, é exatamente isso, você disse bem. Nós estamos em acordo com Deus. O que aconteceu ontem foi Deus quem fez. Então nós estamos em acordo com Ele. A casa não está dividida. Nossa Deus, isso foi complicado, né? Ele já começou. Aí quando ele começa falando que eu estava falando de ideias muito perigosas para aqueles jovens, etc.
E o perigoso era isso, era dizer que entre Deus e os seus servos que estavam ali fazendo aquela obra específica, havia acordo. Né? De maneira que o versículo que ele citou, na boa intenção dele, estava tendo uma aplicabilidade errada da parte dele. Porque ele estava querendo dizer o seguinte, que a gente tinha que fazer um acordo ali com eles para parar com aquilo tudo. E como é que eu ia parar com uma coisa que era Deus quem estava fazendo? Embora eles nos vissem como satanistas, né? A fama que eu tinha lá era que eu era um satanista, e que tinha um casal de satanista na igreja, que estava pervertendo jovens. E o que era perverter jovens? Era trazer jovens ao estudo das Escrituras, era em oração com aqueles jovens, eles receberem o Espírito do Senhor e o Senhor fazer as suas obras através daqueles jovens, e isso assustou a igreja. Igual Deus, feito homem na Galileia, assustou a religião ali. Né? Claro que eu estou aqui falando apenas de um contexto de algo maior. Porque para nós, aquele povo, a igreja continua lá até hoje, eles são povo de Deus. São povo de Deus, como os judeus continuam sendo povo de Deus, eles não conseguiram compreender a obra de Deus naquelas circunstâncias. Mas eu achei engraçado o aplicativo que ele utiliza, né? Para fazer tudo ficar politicamente correto, ele vem com esse discurso, igual Satanás a Jesus no monte. Ele usa a Bíblia. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E aí eu respondi na hora, exatamente, nós estamos em acordo com Deus. Eu e esses jovens que vão ser penalizados daqui a pouco. Né? E aí, eu estou dizendo isso por quê? Porque do ponto de vista do politicamente correto, de acordo com os tradicionalismos, que coisa feia que Davi estava fazendo, indo à guerra para atrair o povo. Possivelmente era essa uma das intenções de Davi. Mas não tem problema, porque Deus providencia a vitória, sobretudo a vitória contra os nossos dilemas internos. Deus dá um fim ao dilema. Porque a outra questão que a gente vai ver aqui é que no versículo 6, então aqui se chamou Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto. Olha a reputação, a confiança que Davi adquiriu daquele filisteu que estava destinado a ser morto. Né? E aí o rei fala que não achou nenhum mal em Davi, etc. Mas o que eu acho bonito é que é isso. Em meio aos dilemas, a graça sobrepuja. Você prestou atenção na frase? Um rei filisteu que teve contato com Davi, que se debandou para o território do inimigo, porque ele já não sabia quem era inimigo, então inimigo por inimigo, eu vou para os inimigos filisteus. Aí o rei diz assim, tão certo como vive o Senhor, você tem um rei aí adorando a Deus. Olha que maravilha o evangelho sendo pregado. Só esse detalhe, isso é assunto para muitas discussões. O pessoal já fica empolgado, esse cara está dizendo o quê? Que um filisteu se converteu? É claro, se a salvação estava operando por meio da morte, alguns já se convertiam em vida, e tem um portento. Jesus disse isso. Qualquer que receber vocês em caráter de profeta, receberá galardão de profeta. E qualquer que der, nem que seja um copo d'água, a um destes pequeninos que creem em mim, inclui eu, inclui você, inclui Davi, quem enxerga na gente um projetinho daquilo que é eterno, do amor do Senhor, receberá o galardão como tal, como quem é do Senhor. Então, independentemente dos conflitos internos de Davi, uma coisa é certa, está factualizado aqui. O rei de Gate glorificando a Deus na vida e no caráter de Davi. Independente de que se Davi tinha uma intenção secreta de o trair, que nem era traição, porque de acordo com a lógica divina, aquele povo só seria salvo por meio da morte. Mas é salvação de Gate por ter recebido Davi. Ele nem sabia que Davi era um projeto divino nos territórios dele. E ele trata aquele homem com carinho, vai receber galardão de profeta, recebeu o galardão de Davi. E isso não é elucubração minha não, isso é comprovado nas palavras de Jesus. Ele tratou Davi como profeta do Senhor, como um homem íntegro, como um homem de caráter, mesmo pensando que ele estava ali para proteger os seus. Mas quando ele chega e fala assim, tão certo como vive o Senhor, gente, que legal, né? Bobo é quem não entendeu a salvação aí. De modo que para aquele rei, Davi era visto inclusive como um anjo de Deus, né? És bom como um anjo de Deus, ele vai dizer no versículo 9. De qualquer forma, se Davi tinha a intenção, porque Davi, ele faz lá as firulices dele, que ele vai dizer assim, então diz Davi a Aquis, porém que fiz eu?
O que achaste eu no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? A gente não sabe dizer se Davi ia trair Aquis, se Davi, com as habilidades que ele tinha, ele estava com a tentação de fazer um revanchismo contra Israel, que não o acolheu, aquele bando de traíras, né? Ele estava num dilema mesmo. A gente não pode dizer se ele ia pelejar a favor dos filisteus ou contra Israel e vice-versa, que é a mesma coisa. O que a gente sabe é que a graça sobrepuja os nossos dilemas. Porque em meio a isso, o rei fala assim, não, volta, o meu povo não quer que você vá, então volta em paz. Aí quando Davi volta, Deus desvia as atenções dele, seja lá o que intenção ele tinha no coração, porque quando ele chega no lugar, os amalequitas, viu? Quem ficou com dó de amalequita lá no capítulo 27, que Davi estava matando a furto, os amalequitas foram lá e levaram tudo, queimaram tudo, levaram as mulheres de Davi, levaram as propriedades de Davi, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Aqui eu só quero te dizer isso. Quando Jesus fala pra gente, não temais, paz seja convosco, não temas, confie, é para confiar, porque quando você tem uma comunhão maravilhosa com o Senhor, te acontecerá o que acontecia a Davi. Até nos meios das suas mais inenarráveis ambiguidades, porque eu não quero imaginar se Davi iria entrar em Israel para matar judeu ou israelita, ou se Davi, ao entrar em Israel, ia se juntar com os judeus para matar filisteu. Ele não estaria errado, psicologicamente, em se vingar dos seus traíras inimigos, né, que é o seu povo, que é o pior tipo de inimigo, e ele não estaria errado se, em chegando em Israel, ele viesse atrair os filisteus e matá-los. Porque, de acordo com o projeto eterno divino, Davi e todo Israel tinham essa missão de acabar com aqueles povos que eram a demonstração física e humana de entidades muito mais sérias e antiguíssimas que precisavam ser exterminadas. Eram descendentes dos gigantes de Gênesis 6, do 1 ao 4, digamos assim. Então ele não estaria errado, mas em meio aos nossos conflitos, porque a gente precisa prestar atenção à moral, ou seja, Jesus, por exemplo, ele não precisava ser batizado, ele foi batizado para dar exemplo, ele foi batizado porque não adianta eu ter um ministério, ele precisa dialogar com a minha realidade mais imediata, não é? E aí Davi precisava de responder essa questão moral, não teve problema, ele teve que voltar e ele teve que se envolver em outra guerra, ele não precisou trair Filisteu na batalha, ele teve que ir lá e ir atrás dos amalequitas, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Mas olha que maravilha essas verdades eternas das antigas escrituras dos hebreus, mas que são carregadas da graça do Senhor, da qual a gente tem tirado preciosas lições, é verdade? Pense nisso e leve isso a sério para a sua vida, porque, como disse o apóstolo Paulo, essas coisas foram escritas para nós, para nosso exemplo, para nosso aprendizado, tudo aqui é proveitoso. É isso. Se você tem gostado dessas reflexões, digamos assim, por vezes treslocadas, mas não sem fundamento, o fundamento está na salvação e na fé, se você tem gostado dessas reflexões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, espalhe este vídeo, este e outros tantos, inscreva-se neste canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem tentado aqui todos os dias falar a palavra de Deus eterna que se encontra a partir desta palavrinha temporária escrita, arrumadinha, mas que não sequestra o espírito eterno do Evangelho. Então inscreva-se nesse canal e se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, eu tenho deixado em todos os meus vídeos aí as minhas redes. Aí estou no Facebook, no Instagram e no próprio canal do YouTube, né? Você pode me encontrar por aí, no Twitter também. É isso.